Boa noite. Boa noite. Sequestro na ponte Rio-Niterói. Segundo perícia, William Augusto da Silva, que fez 37 reféns por quase 4 horas, morreu com 6 perfurações à bala. Criticado por reações com o desfecho do crime, governador carioca diz que comemorou a vida. Wilson Witzel, do PSC, declarou que vai promover atiradores que participaram da ação. E pelo Twitter, presidente também exalta snipers. Hoje não chora a família de um inocente. Sequestro no Rio de Janeiro foi destaque nos principais veículos da imprensa internacional. Assinada a medida provisória que passa a COAF para Banco Central. Controle de atividades financeiras ganha status de unidade de inteligência e poderá ter membros indicados por políticos. Filas em aeroporto de Congonhas testam a paciência de passageiros e taxistas. Mudanças nos locais de embarque e instalação de mais um ponto fixo para os motoristas seriam a causa. Documento unificado. Começa em São Paulo a emissão do novo modelo de RG, que passa a incluir informações do título de eleitor e CNH. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Taxistas e passageiros do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, reclamam da falta de organização e filas gigantescas que têm se formado nos horários de pico. Os motivos: as mudanças nos locais de embarque e a instalação de mais um ponto fixo para os motoristas. Chamar pelo aplicativo ou pegar direto na rua. Muitas vezes é a correria quem define a escolha. Praticidade mesmo. O táxi está aqui, vamos por aqui. Realmente eu uso aplicativo. Atualmente, os 3 pontos de táxi fixos do aeroporto de Congonhas ficam no desembarque do piso térreo. Há 5 meses, a prefeitura definiu este como o único local para os 2 pontos que já atuavam há 12 anos em Congonhas. A gestão de Bruno Covas, do PSDB, também instalou um 3º ponto para a Associação Taxistas Prime. Motoristas e usuários reclamam que as mudanças têm causado congestionamentos, principalmente nos horários de pico, pela manhã e no início da tarde. Olha, fica desagradável para passageiro, porque aqui não é coberto. Um dia como hoje, garoa, você vê uma pessoa idosa, né? A pessoa tem dificuldade de entrar no carro. Então, quer dizer, para a gente dificultou e principalmente para o passageiro. Tirou bastante. Por quê? O movimento para chegar até aqui é difícil. Quando está vazio, é tranquilo. Agora, quando tem movimento, é um tempão danado. O subsolo do aeroporto ficou exclusivo para veículos de aplicativo, carros comuns e ônibus. Usuários desse piso contam que a espera também aumentou e as filas gigantescas são comuns por aqui. De acordo com a pesquisa Origem e Destino feita pelo metrô aqui de São Paulo, todos os dias desembarcam no aeroporto de Congonhas 12,12 mil passageiros. O que chama a atenção é o total de pessoas que, quando chega, opta pelos táxis ou aplicativos, 66%. O Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo entrou na justiça contra a prefeitura, questionando a entrada da Associação Taxistas Prime, que representa a empresa Fugitaxi no aeroporto. Segundo o sindicato, a escolha da empresa, que está há 19 anos no mercado, se deu sem licitação. O ponto que atende o aeroporto é o mais disputado na cidade e os alvarás só são emitidos mediante sorteio. A Secretaria de Mobilidade e Transportes informou que abriu processo para apurar a acusação do Sindicato dos Taxistas Autônomos sobre a entrada da empresa Fugitaxi no aeroporto sem licitação. A respeito dos congestionamentos em Congonhas, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, afirma ter feito estudos que constatam a melhora nos índices de movimento no horário de pico da manhã, assim como na maior parte do dia, e diz que a sinalização para orientar os acessos de motoristas e passageiros também. A Secretaria ainda falou que segue monitorando as atividades e elabora novo relatório. E agora um aviso aos motoristas. A pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, será parcialmente interditada de hoje até sexta-feira, devido às obras da linha 17 Ouro do metrô, que ligará o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da CPTM.
A restrição às duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal Pinheiros, na altura da estação Morumbi, ocorrerá sempre das 10 da noite até às 5 da manhã. Com 3 anos de atraso, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, inaugurou hoje o Piscinão do Paço. A obra promete acabar com as enchentes que há décadas trazem prejuízos e mortes para a região. O piscinão começou a ser construído em 2013 e deveria ter ficado pronto em 2016. A obra chegou a ficar totalmente paralisada. Inaugurado hoje no aniversário de 466 anos da cidade, o reservatório que fica embaixo do Paço Municipal de São Bernardo do Campo tem capacidade para 220 milhões de metros cúbicos de água. A promessa é de acabar com um problema crônico na região, as enchentes que afetam o centro de São Bernardo. Nos últimos anos, as inundações se repetem, principalmente no verão. Além dos muitos prejuízos para moradores e comerciantes, pessoas acabaram morrendo arrastadas pela correnteza. O Piscinão do Paço custou 353 milhões de reais, 57 milhões a mais que o orçado inicialmente. A maior parte dos recursos veio do governo federal. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Big Five para investigar e desmontar um grupo criminoso que organizava migração ilegal de pessoas para os Estados Unidos. 3 pessoas foram presas acusadas de promover a migração ilegal de africanos para os Estados Unidos, formação de quadrilha, falsificação de documentos e divulgação de material nazista. O grupo providenciava passaportes e vistos brasileiros falsos para migrantes que vinham de países da África. Na capital paulista, eram hospedados em um hotel na região central. De São Paulo, eles seguiam para Rio Branco, no Acre, atravessavam a fronteira com o Peru e prosseguiam por terra ou água até a fronteira do México com os Estados Unidos. A Polícia Federal apurou que os migrantes pagavam até $10 mil para completar a rota. As investigações tiveram início no ano passado e teve a cooperação internacional. Entre os migrantes enviados ilegalmente estão 2 somalis suspeitos de terrorismo que foram presos nos Estados Unidos. 2 casos de violência nesta madrugada na zona norte de São Paulo. Na Vila Guilherme, 3 homens que estavam sentados em uma calçada foram atingidos por tiros disparados de dentro de um carro. Um morreu no local e os outros 2 ficaram feridos e foram socorridos. E na Vila Nova Cachoeirinha, uma briga em um bar terminou com 2 homens baleados. Os 2 foram levados para hospitais da região e o atirador foi preso. Uma primeira análise da perícia indica que o homem que sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro morreu com 6 perfurações. William Augusto da Silva fez 37 reféns por quase 4 horas. O sequestro começou quando ainda estava escuro, às 5h30 da manhã. 37 pessoas estavam dentro do ônibus da aviação Galo Branco que ia para o Estácio, no centro do Rio de Janeiro. Na ponte Rio-Niterói, uma das principais vias da capital fluminense, veio o aviso da ação. Um jovem com uma arma, que era de brinquedo, uma arma de choque, uma faca e gasolina ameaçava incendiar o ônibus. O veículo parou atravessado na pista e a ponte ficou bloqueada nos 2 sentidos, o que causou um caos no trânsito da região. O sequestro durou 3 horas e meia. O criminoso foi morto por um atirador de elite do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. E, de acordo com a PM, ele segurava um isqueiro na mão no momento do disparo. Uma primeira análise da perícia, o homem morreu com 6 perfurações. Os tiros causaram ferimentos no antebraço direito, na perna esquerda, no braço esquerdo e no tórax. Todos os reféns foram liberados sem ferimentos. Depois que a ação terminou, a polícia conseguiu identificar o sequestrador. William Augusto da Silva, de 20 anos, morador de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. De acordo com os investigadores, ele não tinha antecedentes criminais e trabalhava como vigilante e não como PM, como teria se apresentado aos passageiros. Os reféns contaram que o William estava calmo, avisou que não era um assalto desde o início e chegou a falar que precisava de 30 mil reais. Subiu na ilha do Mocanguê ali, entendeu? Subiu na ilha do Mocanguê e puxou a arma e falou que não ia assaltar ninguém não. Falou que é só sequestrar o ônibus. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, comemorou o desfecho com a morte do sequestrador.
Ele destacou que vai promover os atiradores que participaram da ação. Ao descer do helicóptero na ponte Rio-Niterói, o governador fez gestos de comemoração pelo desfecho do sequestro. Mais tarde, em entrevista coletiva no Palácio Guanabara, Witzel disse lamentar a morte do sequestrador e explicou os gestos de euforia. Segundo o governador, ele celebrou a vida. No momento que eu desci do helicóptero naquele local, a população aplaudiu, não pela morte do criminoso, mas aplaudiu por termos salvado vidas humanas. E eu não pude também me conter aquele momento de estar feliz de ver que aquelas pessoas iam voltar para casa. Witzel agradeceu às corporações envolvidas e disse que os atiradores que participaram da ação serão condecorados e promovidos por bravura e pelo trabalho de excelência realizado. O comandante do BOPE afirmou que partiu dele a autorização para que os snipers atirassem no sequestrador. Segundo ele, não havia outra alternativa. 90% das nossas ocorrências são resolvidas com a negociação. Porém, quando vidas humanas são colocadas em riscos, temos que tomar decisões. E naquele momento a negociação que estava uma negociação real, para tentar dissuadir a posição daquele tomador, por alguns questões internas que foram acontecendo, nós tínhamos psicólogos no local que fizeram um perfil dele. Ele tem um perfil psicótico, então ele tinha altos e baixos, e a partir do momento que ele cessa o contato direto com o meu negociador, a negociação passa a ser tática. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre o assunto. Ele defendeu a ação do atirador de elite, afirmando: hoje não chora a família de um inocente. Bolsonaro lembrou do caso do sequestro do ônibus 174 em 2000, quando a professora Geisa Firmo Gonçalves foi assassinada pelo sequestrador Sandro Barbosa do Nascimento. Não foi usado o sniper. O que aconteceu? Morreu a professora inocente. E depois esse vagabundo morreu no Camburão. Os policiais do Camburão foram submetidos a júri popular. Foram absolvidos por 4-3. Quase você bota alguns policiais, tá? Condena 12 a 30 anos de cadeia, por causa do marginal, como aquele do sequestro do 174. Não tem que ter pena. O presidente também usou as redes sociais para celebrar a ação dos policiais e o fato de que nenhum refém ficou ferido. Bolsonaro escreveu: parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem-sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói nesta manhã. Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente. E vários veículos da imprensa internacional repercutiram o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. O site da revista norte-americana Time destacou que o sequestro foi televisionado e os brasileiros, já acostumados com os altos índices de criminalidade, assistiram tudo. A matéria também mencionou a fala do governador Wilson Witzel de que qualquer criminoso com uma arma de fogo pode e deve ser abatido por um atirador de elite. Ao noticiar o caso, o jornal britânico The Guardian chamou a atenção para a reação do presidente Bolsonaro, que parabenizou a atuação da polícia. Segundo a reportagem, Bolsonaro, de extrema-direita, tentou ampliar o acesso a armas e já disse que a Polícia Militar brasileira deveria matar mais pessoas, revelando ainda que a Polícia do Rio matou 15% a mais neste ano. O periódico argentino Clarín classificou o sequestro como quase 4 horas de terror e destacou o momento em que um franco-atirador disparou 5 tiros contra o suspeito, que caiu morto enquanto a população aplaudia, celebrando o fim do cerco. E o jornal francês Le Figaro relembrou o último caso similar que aconteceu em 2006, em que um homem armado se entregou após 10 horas de sequestro de um ônibus. A matéria também destacou a frase do coronel Mauro Flies de que foi necessário atirar. De acordo com o jornal Extra do Rio de Janeiro, uma das filhas adotivas do pastor Anderson do Carmo pediu para o irmão, Lucas César dos Santos, que já está preso, para matar o pai. E ainda disse que a mãe, a deputada Flor de Lis, tinha conhecimento.
Conforme a publicação, a filha afirmou que a mãe, a deputada federal e esposa do pastor Flor de Lis dos Santos de Souza, sabia do plano. Marzi Teixeira da Silva teria oferecido, numa conversa pelo WhatsApp, R$10 mil ao irmão Lucas para matar o pai, o pastor Anderson do Carmo. Ele teria aceitado a oferta para execução. As declarações seriam do depoimento concedido à polícia no dia 24 de junho, mesma data em que Lucas também teria declarado receber mensagens enviadas do celular da própria mãe pedindo que ele matasse o pai. Entre as motivações para planejar a morte do pastor, o conhecimento sobre uma tentativa de abuso sexual a uma das netas, com informações que teriam partido da própria esposa dele, a deputada Flor de Lis. Além disso, ainda segundo o Jornal Extra, a mãe do pastor teria relatado à polícia que existiam boatos de que Anderson do Carmo estava tendo um caso com uma das filhas, Simone dos Santos. Ela é filha biológica da deputada federal e pastora Flor de Lis. Todos os filhos citados no caso não são filhos biológicos dele. Lucas dos Santos e Flávio dos Santos Rodrigues já são réus pela morte do pai adotivo. Eles foram denunciados por homicídio duplamente qualificado e estão presos. As investigações indicam que Flávio foi o responsável pelo assassinato do pastor com a ajuda do irmão. A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido por questões financeiras e continua a apurar o caso. Por orientação da defesa, a deputada, mãe dos acusados e esposa da vítima, ainda não se pronunciou. O sequestrador do publicitário Washington Oliveto, Maurício Hernandes Norambuena, chegou hoje ao Chile após ser extraditado do Brasil. Norambuena passou o último fim de semana na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, na zona oeste de São Paulo, antes da extradição para o Chile. Ele foi para a prisão de alta segurança de Santiago. O governo chileno nunca aceitou as regras do Supremo Tribunal Federal no Brasil, que impunham prisão no máximo de 30 anos. As condições penais do Chile previam prisão perpétua e pena de morte, até o comprometimento do atual presidente, Sebastián Piñera, que aceitou executar as penalidades conforme legislação brasileira. Maurício Hernandes Norambuena foi condenado em seu país à dupla prisão perpétua por ser o mentor do assassinato do senador Jaime Guzmán e pelo sequestro do empresário Christian Eduart, herdeiro do jornal chileno El Mercurio, há 28 anos. Ele fugiu da cadeia em 1996 e veio para o Brasil, onde foi preso em 2002 pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto. Estava em regime de isolamento no sistema prisional federal há 16 anos, até ser transferido para a penitenciária de Avaré, no interior paulista, no começo deste ano. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a fase de debates da reforma da Previdência. O primeiro a falar foi o secretário de Previdência do Ministério da Economia. Rogério Marinho afirmou que a reforma não acaba com todos os problemas fiscais do país, mas é fundamental e mais justa. Não será a reforma do sistema previdenciário que vai gerar emprego, renda e oportunidade no Brasil. Mas alguma coisa se quebrou nesse país, que foi a confiança das pessoas. Isso nós temos a obrigação como sociedade de remontarmos, de reerguermos. O ex-ministro da Fazenda no governo Dilma, Nelson Barbosa, também defendeu a proposta em tramitação no Senado. Quando eu era ministro, coloquei essa reforma como item prioritário da agenda em 2016. A reforma da Previdência ela é um processo. O Fernando Henrique fez medidas, o Lula fez medidas, a Dilma fez medidas, o Temer tentou fazer medidas e esse governo agora apresentou uma proposta. Então é um processo em construção há 25 anos. Nós temos uma etapa muito importante desse processo. A previsão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, é a de que a reforma esteja aprovada na Casa no começo de outubro. No Senado são necessárias 2 votações. Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos de, pelo menos, 49 dos 81 senadores. A medida provisória que transfere o COAF para o Banco Central foi publicada hoje no Diário Oficial. O texto abre brecha para indicações políticas para o órgão. O presidente Jair Bolsonaro assinou a MP ontem à noite. A partir de agora, de acordo com o texto, o COAF, Controle de Atividades Financeiras, passará a ser Unidade de Inteligência Financeira. No início do ano, Bolsonaro transferiu o COAF para o Ministério da Justiça, mas numa derrota ao governo e ao ministro Sérgio Moro, o Congresso desfez a mudança, levando o COAF para o Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes.
Pelo texto da medida provisória, o novo COAF terá um grupo de até 14 pessoas que não precisam ser servidores públicos e com poder para aplicar todas as sanções a pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atos de lavagem de dinheiro ou omissão de prestação de informação às autoridades federais. Com isso, o texto do MP abre brecha para que esse grupo, batizado de Conselho Deliberativo, seja composto por indicações políticas. Até ontem, o COAF era composto apenas por servidores de carreira de uma lista de órgãos ligados ao combate a crimes financeiros, como Receita Federal, Polícia Federal e a ABIN. No começo da tarde, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou Ricardo Leão como o novo comandante do órgão. Ricardo é atualmente diretor de supervisão do COAF e servidor de carreira do Banco Central. O COAF até então era presidido por Roberto Leonel, indicado pelo ministro Moro. Nas últimas semanas, tornou-se alvo da insatisfação do presidente Jair Bolsonaro. Leonel criticou a decisão do presidente do STF, que suspendeu investigações feitas com dados do COAF sem autorização da Justiça. Dias Toffoli atendeu a um pedido do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. No fim do ano passado, o relatório do COAF apontou operações bancárias suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Alerj. Foram identificadas movimentações atípicas de mais de R$1 milhão na conta de Fabrício Queiroz, ex-motorista e ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O filho mais velho do presidente nega qualquer irregularidade. A medida provisória entra em vigor imediatamente. Agora, o Congresso terá 120 dias para transformar a MP em lei. Se nesse prazo a medida não for aprovada, perderá a validade. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou hoje que pode recuar da indicação do filho para embaixador nos Estados Unidos. O presidente disse que não deseja submeter o filho a um fracasso. Bolsonaro anunciou a ideia de indicar o filho no mês passado. Eduardo Bolsonaro é deputado federal em segundo mandato por São Paulo. Ele é filiado ao PSL paulista. Para ser embaixador nos Estados Unidos, ele terá de ter o nome referendado pelo Senado. Na casa, vai ter de passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e depois por aprovação do plenário. O governo ainda não tem os números necessários para aprovar o nome dele. Uma parte dos senadores é contra a indicação. Os parlamentares dizem que isso é nepotismo. Foi a mesma conclusão dada por técnicos do Senado. O presidente nega. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Eduardo Bolsonaro tem 35 anos, idade mínima para ser embaixador. Se for aprovado pelo Congresso, ele terá de renunciar ao mandato de deputado federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao ser indagado sobre a possibilidade de desistir de indicar o filho 03 para a embaixada em Washington, Bolsonaro fez uma analogia esdrúxula. Ele disse ao autor da pergunta: você, por exemplo, está noivo. A noiva é virgem. Vai que você descobre que ela está grávida. Você desiste do casamento? Tudo é possível. A declaração é meio esquisita, mas com algum esforço pode ser aproveitada. Quando um presidente que diz defender a meritocracia indica um filho neófito em diplomacia para comandar a embaixada no principal posto do Itamaraty no exterior, ele compromete a sua própria reputação. E para ficar na analogia de Bolsonaro, reputação é mais ou menos como gravidez. Não dá segunda safra. Perdeu, está perdida. Bolsonaro disse que não quer submeter o filho a um fracasso. Lorota. Uma rejeição do nome de Eduardo Bolsonaro no Senado seria um fiasco, sobretudo, para o presidente. E haverá questionamento também no Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo que o agora candidato a embaixador disse que bastaria um cabo e um soldado para fechar. Não precisaria nem de um jipe, disse Eduardo Bolsonaro. O arrependimento é uma das mais nobres virtudes. E Bolsonaro não é do tipo que se arrepende. Melhor, portanto, adiar os fogos até que as intenções do presidente fiquem mais claras. Por ora, até onde a vista alcança, as negociações para emplacar o filho embaixador prosseguem. Se fossem vivos, os homens da caverna talvez se arrependessem. Se soubessem o que poderia acontecer num país chamado Brasil, talvez não tivessem saído da caverna. Boa noite.
O presidente do Diretório Estadual do PSDB, Marco Vignoli, arquivou a impugnação à filiação do deputado federal Alexandre Frota ao partido. O pedido havia sido apresentado pelos tucanos José Aníbal e Pedro Tobias. Na argumentação, o ex-senador e o deputado estadual alegaram que Alexandre Frota teria ofendido lideranças partidárias, como o ex-governador Geraldo Alckmin no último pleito presidencial. Alexandre Frota foi expulso há uma semana do PSL, partido de Bolsonaro, depois que passou a criticar publicamente o governo e o presidente, e depois de contrariar orientação do partido e se abster da votação em segundo turno da reforma da Previdência na Câmara. E vamos agora voltar a falar sobre aquela escuridão fora de hora ontem à tarde aqui na capital paulista. Parte do fenômeno foi causada pela passagem de uma frente fria, mas chamou a atenção outra explicação dada pelos meteorologistas. Pois é, o estado recebeu também fumaça de queimadas que consomem florestas a quilômetros daqui. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o número de focos este ano já é 82% maior que no mesmo período do ano passado. Moradores de várias cidades de Rondônia já convivem há alguns meses com inúmeros focos de incêndio que se espalharam por plantações, nas margens das rodovias e nas áreas de floresta. O que assustou São Paulo ontem já é rotina para os moradores da capital Porto Velho, que vive coberta por fumaça. Na semana passada, estudantes de uma escola até protestaram por causa da qualidade do ar. Eles precisam frequentar as aulas usando máscaras. A região do Cerrado também sofre com as queimadas e a fumaça. A seca faz com que as chamas se espalhem com facilidade em cidades do Centro-Oeste. Segundo o INPE, de janeiro a agosto deste ano, o número de queimadas em todo o Brasil aumentou 82% em comparação ao mesmo período do ano passado. A maior alta foi no Mato Grosso do Sul, de 260% em relação a 2018. Em Rondônia, foi de 198%. Pará, 188%, Acre, 176% e Rio de Janeiro, 173%. No Mato Grosso, a queimada já consumiu 10% do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. É a pior temporada de incêndios dos últimos 7 anos no estado. E o que toda essa situação tem a ver com São Paulo? Esses incêndios e outros que acontecem na Bolívia e no Paraguai formaram um corredor de fumaça sobre o Sudeste. Segundo o Climatempo, o vento das camadas mais elevadas da atmosfera mudou de direção com a passagem da frente fria, fazendo com que a fumaça fosse direcionada para o estado de São Paulo. O resultado foi aquele céu escuro aqui na capital paulista. O dia virou noite de repente. Imagens dessa noite fora de hora foram registradas por várias regiões da cidade. Aqui na Avenida Paulista, às 4 da tarde, os motoristas tiveram que ligar os faróis. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comparou a nuvem escura que tomou o céu de São Paulo ontem como uma notícia falsa e disse que o tema foi tratado como sensacionalismo ambiental. Ele disse, abre aspas, certas hipóteses que não se confirmam, fecha aspas. Pois é, hoje à noite ela chegou na hora certa aqui em São Paulo, mas o sol ainda não deu as caras por aqui. E a Fernanda Azevedo nos conta agora o que vai acontecer com o tempo em todo o estado nos próximos dias. E ainda qual é a previsão para as áreas que sofrem com os incêndios e a fumaça. Não há boas notícias para os estados castigados pela seca e pelas queimadas. A frente fria que passou pelo Sudeste já se afastou sem avançar para o continente. Tem uma pequena faixa de instabilidade que pega o litoral do Paraná até o Espírito Santo. Nas outras regiões, em amarelo, muito sol, poucas nuvens e nada de chuva. E o calor se intensifica nessas áreas, o que prejudica o combate às chamas. Em Porto Velho estão previstas pancadas. A máxima segue alta, 34 graus. Em Cuiabá, Goiânia e Campo Grande, seguem sem chuva, com máximas em torno de 31 a 33 graus. E o tempo não abriu totalmente no estado de São Paulo por causa da aproximação de uma nova frente fria. Amanhã, as condições para a chuva a qualquer hora permanecem. Na faixa leste, em São José dos Campos, o dia fica bem fresco e a temperatura varia entre 14 a 23 graus.
Nas demais áreas, o predomínio é de tempo seco, firme e sem chuva. Em Ribeirão Preto, esquenta mais, faz até 29 graus. E o tempo fica fechadão aqui na capital. Pelo menos até o fim da semana. Amanhã faz de 13 a 20 graus, na quinta de 14 a 18. O sol volta na sexta, mas há previsão de pancadas isoladas. Mínima de 13 e máxima de 19. Começou a emissão do novo modelo de RG em São Paulo. Agora é possível ter as informações do título de eleitor e da Carteira Nacional de Habilitação no mesmo documento, que conta com novos dispositivos de segurança. As novas carteiras de identidade já estão disponíveis em todas as unidades do Poupa Tempo do estado de São Paulo. Os modelos antigos continuam valendo, mas os novos serão fornecidos de graça para quem for tirar pela primeira vez e para quem for renovar terá um custo de R$ 39,80. Entre as mudanças do novo RG estão o tamanho reduzido e dispositivos para coibir a falsificação. Também será possível incluir dados como a carteira de habilitação, título de eleitor e até o tipo sanguíneo. Outra mudança é que será possível incluir o nome social da pessoa sem precisar alterar o registro civil. As mudanças fazem parte de uma padronização que começou no ano passado por meio de um decreto. 8 estados antes de São Paulo já tinham aderido ao novo formato. Os outros estados têm até março do ano que vem para atender às normas. Ao solicitar o novo RG, a pessoa precisa agendar gratuitamente pela internet no site poupatempo.sp.gov.br. O candidato derrotado à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, foi condenado pela Justiça Eleitoral pelo crime de Caixa 2. A decisão foi do juiz Francisco Carlos Inoyeshin Tati. A pena determinada ficou em 4 anos e 6 meses de reclusão. Ainda cabe recurso. Na ação, o juiz absolveu o ex-prefeito dos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Neste processo, o petista foi acusado de receber recursos da empreiteira UTC na campanha eleitoral de 2012. Naquele ano, ele foi eleito prefeito de São Paulo pelo PT. Haddad sempre negou qualquer irregularidade. O ex-tesoureiro da legenda, João Bacari Neto, foi condenado por lavagem e ocultação de bens. A pena total dele foi de 10 anos de reclusão. Na eleição do ano passado, o ex-prefeito foi candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Haddad perdeu a disputa no segundo turno para Jair Bolsonaro. Ele concorreu ao cargo após o ex-presidente Lula ser barrado pela Justiça Eleitoral devido à condenação na Lava Jato. A defesa de Fernando Haddad disse que vai recorrer e afirma que não há razoabilidade ou materialidade que sustentem a decisão judicial. O Conselho Curador do FGTS aprovou o pagamento de 100% do lucro do fundo no ano passado. Com a medida, serão distribuídos pouco mais de 12 bilhões e 200 milhões de reais nas contas ativas e inativas que tinham saldo positivo em 31 de dezembro de 2018. Segundo a resolução publicada no Diário Oficial, serão pagos cerca de R$ 3 para cada R$ 100 que o trabalhador detinha em suas contas do FGTS no final do ano passado. Os depósitos serão feitos até 31 de agosto nas contas dos trabalhadores. Sem dinheiro em razão dos cortes do orçamento que vêm sendo feitos desde o início do ano, a Receita Federal pode parar vários serviços a partir da semana que vem, entre eles emissão de CPF e a restituição do imposto de renda. Em comunicado interno, o órgão informa que sofreu um contingenciamento de 30% do seu orçamento desde o início do ano, cerca de 3 bilhões de reais, e que só tem recursos para manter os sistemas informatizados ativos até o dia 25 deste mês. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,05 na venda, baixa de 0,36%. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em alta de 0,25% aos 99.222 pontos. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje o lançamento de uma nova modalidade de financiamento imobiliário com correção pela inflação. O objetivo é reduzir o custo para o consumidor.
O custo da nova linha de crédito, que já estará disponível a partir de segunda-feira, vai ficar entre IPCA mais 2,95% ao ano e IPCA mais 4,95%. O financiamento será de até 80% do valor dos imóveis novos e usados, com prazo até 360 meses. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Além da Caixa, outros bancos também poderão trabalhar com esse novo tipo de financiamento. Com a expectativa de uma trajetória tranquila da inflação, a nova modalidade deve mesmo ter um custo inferior à média do mercado. A inflação para 2019, de acordo com o último relatório Focus do BC, está prevista em 3,71%. Para 2020, em 3,9%. Já as taxas de financiamento variam hoje entre 8,5% e 9,25% ao ano, em média, menos que os 2,95% e 4,95% mais o IPCA da nova modalidade. O grande risco é a inflação subir. Isso já deu muito problema no passado, quando tivemos hiperinflação, com total descasamento entre a correção das prestações, dos salários e o saldo devedor. Agora, o consumidor terá a opção de escolher o que achar mais vantajoso ou menos arriscado. Cautela todo mundo deve ter na aquisição do imóvel. Quase sempre são financiamentos de longo prazo, até 30 anos, que comprometem bastante a renda. Só que há uma demanda reprimida, que até tem ajudado o setor da construção a garantir números melhores. De acordo com o Secov, o Sindicato da Habitação, as vendas de imóveis residenciais cresceram 176% em junho sobre junho do ano passado. É o último dado, totalizando 6.319 unidades, em 12 meses, 36.673. É um dado bem positivo diante da paradeira dos anos anteriores. Além da oferta de financiamento mais barato, também houve uma acomodação importante dos preços durante a fase de demanda mais fraca. Muitas construtoras tiveram dificuldade para lidar até com a devolução excessiva de imóveis, tanto que foram estabelecidas regras para o distrato, de modo a evitar que pudessem comprometer financeiramente a entrega dos empreendimentos. A reação mais forte ainda é do Minha Casa Minha Vida, que tem imóveis de menor valor com taxas de financiamento mais baixas. 37% dos lançamentos estão no programa, cuja execução agora anda meio prejudicada por atrasos na liberação de recursos. O governo vem prometendo normalizar o fluxo. Garante que a liberação de R$ 500 do Fundo de Garantia não vai atrapalhar o financiamento imobiliário. Mas na prática, o que se percebe é que a falta de dinheiro no setor público é um problema grave, que já compromete, como nós vimos há pouco, vários serviços. Enfim, quase toda a economia ainda sente os reflexos da crise, do desequilíbrio fiscal, com uma dificuldade enorme para reagir. Para quem tem mais segurança quanto à própria condição financeira, pode ser um bom momento mesmo para comprar a casa própria diante dessas condições de preços e juros mais baixos, já incluindo a nova modalidade que agora vai ser corrigida pelo IPCA. Luciana? E lembramos que a Denise volta logo mais com o debate do dia, hoje sobre os fatores que têm influenciado o mercado e a conjuntura econômica no Brasil. E agora nossos destaques internacionais. Após 14 meses de governo, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, apresentou sua renúncia hoje. Ele teria sido pressionado pela extrema-direita do país, cujo líder é o ministro do Interior e vice-premier Matteo Salvini. Há meses, a Itália passa por uma crise política desencadeada por fragmentações e desavenças entre os partidos da própria coligação do governo. Ontem, Matteo Salvini chegou a abrir uma moção de desconfiança contra o premier para pressioná-lo a deixar o cargo. Hoje, antes de anunciar sua demissão, Giuseppe Conte discursou ao parlamento e acusou seu vice, Matteo Salvini, de ter provocado uma crise de governo de forma irresponsável e colocar a economia italiana em risco por interesses pessoais e políticos. Matteo Salvini, homem forte da extrema-direita, aproveita sua alta popularidade para, segundo Conte, tomar seu posto de premier. Como ministro do Interior, Salvini se empenha na luta contra a imigração na Itália, tendo inclusive desautorizado Conte em decisões sobre receber barcos com refugiados. Ao receber a demissão formal das mãos de Giuseppe Conte, cabe ao presidente Sérgio Mattarella iniciar consultas formais com os partidos para avaliar se uma nova coalizão pode se formar. Caso contrário, o parlamento será dissolvido. O último embate entre Conte e Salvini foi o caso do navio que ficou parado na costa italiana por 19 dias. Passando por cima da decisão do primeiro-ministro, Matteo Salvini proibiu o desembarque de 140 refugiados vindos da Líbia.
Por causa do impasse, 15 imigrantes pularam do navio e nadaram até o porto italiano de Lampedusa para conseguirem entrar no país. A Espanha anunciou hoje que vai resgatar os demais imigrantes. O novo ministro da Fazenda da Argentina disse hoje que o governo de Maurício Macri cumprirá as metas definidas com o Fundo Monetário Internacional. Mesmo assim, o FMI anunciou que vai enviar uma equipe de analistas para Buenos Aires. O FMI disse que acompanha a difícil situação que o país enfrenta e que enviará uma equipe para dialogar com o governo de Maurício Macri. O anúncio veio logo após o candidato de oposição e favorito à presidência, Alberto Fernandes, dizer que a Argentina, nas atuais condições, não pode pagar a dívida com o FMI e que está disposto a participar de uma renegociação. Mesmo assim, o novo ministro da Fazenda da Argentina, Hernán Lacunza, disse que suas prioridades serão ajudar a estabilizar a taxa de câmbio e cumprir as metas definidas com o Fundo Monetário Internacional. Em 2018, durante um forte ajuste fiscal, o governo do presidente Maurício Macri tomou emprestado do fundo 57 bilhões de dólares. China e Rússia anunciaram a escalada da tensão militar depois que os Estados Unidos fizeram seu primeiro teste de mísseis pós-Guerra Fria. O Kremlin anunciou hoje que lamenta a ação e que os Estados Unidos tomam descaradamente o caminho da escalada das tensões militares, mas que a Rússia não vai ceder a provocações. O anúncio também acusou os americanos de já estarem preparados com antecedência para sair do tratado nuclear, pois realizaram o lançamento do míssil em um tempo muito curto. Já a China acusou Washington de buscar superioridade militar unilateral e alertou que os Estados Unidos devem abandonar noções ultrapassadas dos pensamentos da Guerra Fria. Ontem, os Estados Unidos anunciaram um teste feito no domingo em uma base militar ao sul da Califórnia com um míssil de médio alcance que percorreu 500 quilômetros. Foi o primeiro teste do tipo desde que o país abandonou o Tratado de Desarmamento Nuclear, INF, em agosto. O acordo tinha sido assinado ao final da Guerra Fria, em 1988. O governo brasileiro decidiu barrar a entrada de altos funcionários do regime da Venezuela. A decisão, assinada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo chanceler Ernesto Araújo, foi publicada hoje no Diário Oficial e já está em vigor. A lista com os nomes dos funcionários do governo de Nicolás Maduro, que estão proibidos de entrar no Brasil, não foi divulgada e pode ser atualizada a qualquer momento. Segundo o texto, os atos dos funcionários venezuelanos contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos. E a seguir, no debate do dia com Denise Campos de Toledo, os fatores que têm influenciado o mercado e a conjuntura econômica no Brasil. A gente volta daqui a pouco. Para ser um bom jogador, é preciso preparo, esforço, garra, dedicação e, claro, muita paixão. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Casper. Seja qual for o seu objetivo, participe da mais tradicional prova de rua do país. Inscrições abertas somente no site sãosilvestre.com.br. Corra e garanta já a sua vaga. Corrida de São Silvestre. Realização GazetaEsportiva.com. Apoio TV Gazeta. Assistir a TV Gazeta pelo aplicativo Tá Com Tudo. Tá com tudo nas suas mãos.
Tá com tudo, ver e rever os seus programas favoritos. Tá com tudo ter mais de 5 mil receitas, tudo a um clique. Tá com tudo não pagar nada. Tudo de graça? De graça. Tudo? Tá achando que você vai pagar? Na faixa. É tudo grátis. Todo conteúdo, a toda hora, em todo lugar. É rápido e fácil baixar o aplicativo da TV Gazeta. Faça o download que está disponível aí no seu celular ou no seu tablet. Depois, é só escolher o que quer curtir. Tem seus programas favoritos para assistir ao vivo ou quando quiser. Mais de 5 mil receitas e ainda conteúdo exclusivo. Baixe, assista, divirta-se. Tá com o aplicativo da TV Gazeta? Tá com tudo. Se você quer saber sobre o mundo dos famosos, fique ligado no Revista da Cidade desta quarta. Quem vai revelar tudo pra gente é Vitor de Castro. Tem um Fazenveda sustentável. Vamos aprender como reaproveitar garrafões de vinho para decorar sua casa. E tem ainda receita prática, barata e saborosa. Vamos preparar passo a passo um cozido de carne com legumes. Te espero no Revista da Cidade desta quarta, 10h30 da manhã. E agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre os fatores que têm influenciado o mercado e a conjuntura econômica com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Boa noite, Denise. Bom, estamos vindo aí de semanas de turbulência no mercado, instabilidade no exterior, incertezas. Nós estamos acompanhando há pouco até o noticiário internacional, situação da Argentina. Eu queria começar, Pedro Paulo. Você acha que essa situação veio para ficar, para se prolongar por mais tempo? Hoje o dia até foi relativamente tranquilo no mercado, mas as incertezas estão aí, né? Acho que a gente estava mal acostumado. Hoje eu estava conversando até com um cliente da corretora sobre isso, e aí nós olhamos o índice VIX, que mede a volatilidade e a incerteza do mercado acionário americano. É uma medida legal que a gente utiliza. E você olha, hoje ele estava em 17%, né, um momento de mais tensão, ele estava em 17%. Na média, ele fica em 17%, entre 12% e 17%. Não é o momento mais tenso que o mercado viveu. Mas o problema, a questão que eu acho que tem movido a preocupação de todo mundo é que o mercado americano chegou num ponto que é considerado como o máximo dos máximos, assim, e está difícil passar por aquilo. As taxas de juros estão nos seus mínimos e ninguém sabe mais para onde isso caminha. E acaba rebatendo aqui, né? Eu acho que a novidade é essa. Taxa de juros lá no mínimo histórico, a Bolsa Americana não consegue passar do máximo e a gente não sabe mais para onde vai. Eu acho que a questão é essa. E o mercado americano é uma referência importante, né? Na semana passada, um dos fatores da instabilidade foi aquela questão de curva de juros nos Estados Unidos, né? Então tinha algo de estranho no comportamento dos juros dos títulos americanos, que era um movimento parecido com épocas que antecederam recessões, e aí já havia aquela preocupação. Você acha que a economia americana chega numa recessão, Luiz Otávio? Não, Denise, eu acho que o Pedro, acho que ele falou uma coisa muito importante dessa situação. Ele citou que o S&P está na máxima histórica e não passa. O mercado tem consciência de que ele está esticado, tá? E o que mantinha ele relativamente tranquilo era a expectativa de que ia continuar sendo alimentado por essa liquidez abundante que a gente tem visto com os bancos centrais no mundo inteiro reduzindo os juros e quem já está com juros muito baixos fazendo algum tipo de injeção de liquidez diretamente na economia. Então, eu acho que essa questão da taxa de juros americana, eu acho que, e a questão da recessão, eu acho que é mais um reflexo desse medo de que alguma coisa saia do padrão e tem uma revisão muito grande desse exagero que a gente está vendo. Tá? Não sei se a gente pode chamar de bolha ou se efetivamente só está esticado os ativos, mas a sensação é de que em algum momento vai ter uma correção. E o que poderia ser o estopim dessa correção, por exemplo, poderia ser uma recessão. Então o mercado está buscando cheiro de recessão nos ativos para ver se ele antecipa esse movimento.
Só falando um pouco mais especificamente dessa questão da inversão da curva, só para a gente pensar como o mercado efetivamente está procurando pelo em ovo, como a gente falava antigamente, a gente puxou lá no banco, a gente puxou desde 78, todas as vezes que você teve uma inversão da curva por mais de 10 dias. Tá? Dessa vez foi no intraday, foi durante o dia, nem fechou com a taxa negativa entre 2 e 10 anos, que é a mais observada. Desde 78, só 45% das vezes que você teve uma inversão da curva, você teve uma recessão até 18 meses depois dessa inversão da curva. Ou seja, 45% não é uma taxa de... Se qualquer trader do mercado tivesse 45% de acerto, estava no olho da rua. Agora, o problema é que quando o mercado procura demais, ele acha, até porque ele ajuda a provocar. Exato, é a profecia autorrealizada. Então tem esse problema, né? Quando começa aquele movimento defensivo, e a gente tem uma situação muito estranha no mundo hoje, que você estava citando, essa questão de redução dos juros para tentar estimular a atividade econômica, excesso de dinheiro em circulação, e os bancos vão colocando mais ainda para tentar garantir um crescimento maior, e tem casos já de o investidor pagar para investir em títulos de governos, não é? Mas por proteção mesmo. Não é? Vários casos, são 15,6 trilhões de dólares que estão com taxas de juros negativas, de bônus soberanos. É dinheiro buscando lugar para ir. Mas não é tão fácil, você quer ver, Otávio? É o maior ciclo de expansão da economia americana. Pela primeira vez na história, a gente está vendo um ciclo ininterrupto de vários e vários trimestres sem nenhuma recessão americana. Isso é uma coisa que intriga também. Se você é um gestor de bilhões de dólares, como está cheio nos Estados Unidos, você é economista de um cara que está lá olhando o ciclo econômico americano, você fala, será que dessa vez é de fato diferente? Porque uma coisa que os economistas sempre se perguntam, será que dessa vez é diferente? Será que não vai ter recessão dessa vez? Mas a economia global está prestes a entrar numa recessão na Europa. Com certeza a Europa entra numa recessão esse ano. A Alemanha já está sinalizando isso, né? Claramente. A China está desacelerando fortemente, para o padrão chinês. Né? É um grande consumidor global. Né? Exatamente. E os componentes importantes do PIB americano estão desacelerando de forma preocupante. As taxas de lucros, a taxa de crescimento dos lucros está caindo, trimestre após trimestre. O consumo das famílias está caindo. Enfim, o investimento está caindo. São medidas que lá fora são muito utilizadas e que eu acho mais importante, acaba influenciando as nossas estimativas para o crescimento no Brasil. Ninguém imaginava, um ano atrás, que a nossa taxa de crescimento poderia ser menor que 0,5% esse ano, e provavelmente será. Né? Existe uma chance elevadíssima dela ser abaixo de 0,5% se a economia global se desacelerar fortemente esse ano. Tem esse impacto direto, né? Tem. Né? Como tem na economia americana, é tudo muito ligado. Isso torna o mercado muito preocupado, tão preocupado que não encontra outra alternativa a não ser comprar títulos de tesouros de países que são altamente endividados, como da Itália, da Espanha, de Portugal, que estão pagando rendimento negativo. É um mundo que começa a olhar os preços de forma muito confusa. Se você estivesse viajando num avião, né, você estaria no meio da fumaça sem instrumento para dirigir. Eu acho que os preços estão assim, as ações estão caras. Vai testando o que pode acontecer, né? As ações estão caras, os títulos estão caros, os imóveis não estão tão caros assim, um país está... É uma situação que joga muita incerteza. Agora a gente tem um problema, independentemente do cenário externo, o Brasil está com dificuldade para voltar a crescer de fato. Nós temos um nível baixo de investimentos, nós temos desemprego alto. Então seria um fator a mais num contexto que já não é dos mais fáceis, né? Eu acho que, no caso do crescimento brasileiro, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é o que porque a pergunta sempre é assim, a gente teve 2 anos de recessão braba, caiu 7% em 2 anos o PIB, e você não teve uma recuperação como você tinha no passado. O que tem diferente? O que tem diferente é que o governo, hoje em dia, não pode ser o líder dessa recuperação como era no passado. Tá? Então, se você for pegar o investimento público, o gasto do governo, comparando antes da crise em 2014 e agora, você perdeu quase 3 pontos percentuais do PIB. Tá? Então, isso fora a redução do BNDES, redução do Banco do Brasil, da Caixa Petrobras. Então, está faltando esse líder na recuperação. E aí que entra
esse cenário externo mais confuso. Tá? Eu acho que ele afeta a gente por dois caminhos. Tá? O primeiro é internamente na questão da confiança interna. Tá? Então a gente tinha aquela ideia, tem que passar a reforma da Previdência, isso vai gerar um ciclo virtuoso, que a economia vai se recuperar. E quando a gente consegue passar por esse obstáculo, as incertezas externas fazem o dólar ir para 4, acima de 4, a Bolsa tinha rompido os 100 mil pontos de volta, e o mercado, queira ou não, é o farol para a economia. Se o dólar tivesse a 3,70 e a Bolsa 110 mil pontos, a gente não ia estar discutindo se o Brasil ia voltar a crescer ou não, porque os índices de confiança iam começar a melhorar e a gente ia entrar no... Pode pisar no freio de novo, né? Exato. E o segundo ponto, você já vê, inclusive, alguns conversando, não aparecendo nos índices, mas conversando com investidores, com a parte real da economia, eles falam assim, será que eu invisto agora, espero, porque... E lá fora, será que os Estados Unidos vai entrar em recessão? Não vai? Então, isso afeta. E outra coisa, a gente necessita de investimento externo, principalmente em infraestrutura, para poder fazer essa economia andar. Tá? Então, isso atrasa também essa entrada desse investidor estrangeiro. Então, eu acho que efetivamente a gente pode ter efeitos perversos sobre a economia brasileira se essa crise externa permanecer durante muito tempo. Pedro, seu diagnóstico agora, e já com uma projeção, né? Você acha que a gente consegue engatar um desempenho melhor no ano que vem? Não. Eu fui convencido por modelos que consideram uma crise como a que a gente passou, por todos esses fatores que ele considera. Quando a economia brasileira ela sofreu esse choque muito elevado, o choque ele tem um efeito muito parecido com o de uma guerra. Compararam já esse choque no Brasil com a Guerra Civil Americana e tem provavelmente o mesmo impacto no longo prazo, uma perda de 15% do PIB potencial em todo esse período. Então, a economia ela caiu fortemente, o PIB per capita caiu, tudo caiu, e ela vai voltar a crescer numa velocidade menor. Então, eu estou convencido que a velocidade de cruzeiro do Brasil, a taxa de crescimento normal do Brasil, seria muito menor do que aquela que a gente imaginava lá atrás, algo próximo de 1,5% nesse cenário todo. E se você considerar agora, se a gente ia crescer 1,5% num bom cenário, agora, com a economia global se desacelerando, a gente tem que considerar uma redução ainda maior disso, ali por 1%. Para melhorar isso, a gente precisaria imaginar algumas mudanças que a gente não tem no cenário ainda. Perfeito, e nós vamos ter que fechar por aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação do Pedro Paulo Silveira, do Luiz Otávio de Souza Leal. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Denise, boa noite. Laerte, Luciana. E o Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. Sequestro na ponte Rio-Niterói. Segundo perícia, William Augusto da Silva, que fez 37 reféns por quase 4 horas, morreu com 6 perfurações à bala. Criticado por reações com o desfecho do crime, governador carioca diz que comemorou a vida. Wilson Witzel, do PSC, declarou que vai promover atiradores que participaram da ação. E pelo Twitter, presidente também exalta snipers. Hoje não chora a família de um inocente. Sequestro no Rio de Janeiro foi destaque nos principais veículos da imprensa internacional. Assinada a medida provisória que passa a COAF para Banco Central. Controle de atividades financeiras ganha status de unidade de inteligência e poderá ter membros indicados por políticos. Filas em aeroporto de Congonhas testam a paciência de passageiros e taxistas. Mudanças nos locais de embarque e instalação de mais um ponto fixo para os motoristas seriam a causa. Documento unificado. Começa em São Paulo a emissão do novo modelo do RG, que passa a incluir informações do título de eleitor e CNH. A edição de hoje pode ser revista no site do Jornal da Gazeta e também no aplicativo da TV Gazeta, disponível no Google Play e no App Store. Nós voltaremos amanhã, às 7 horas da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã.